Fala galera, beleza? É muito comum ter dificuldade para reconhecer a voz passiva sintética e para fazer a correta flexão do verbo. A voz passiva sintética é também conhecida como voz passiva pronominal, pois nessa construção há a presença de um pronome ser. Vamos analisar este par de frases. 1. Vende-se casa. 2. Vendem-se casas. Nesses exemplos, há uma estrutura muito comum da língua. Um verbo, o pronome ser, e, além disso, a intenção de indeterminar o agente. É importante se atentar aqui à transitividade verbal. Quando o verbo for transitivo direto, caso do verbo vender, ou transitivo direto e indireto, ele irá para o singular ou plural, de acordo com o núcleo do sujeito. Por essa razão, o primeiro exemplo conta com o verbo no singular, pois concorda com casa, termo que funciona como sujeito da oração. Já o segundo exemplo traz o verbo no plural, pois concorda com casas, sujeito da oração. Vamos agora a este outro par de frases. 1. Precisa-se de ajudante. 2. Precisa-se de ajudantes. Nesses exemplos, a estrutura é bastante semelhante. Um verbo, o pronome ser, e, além disso, a intenção de indeterminar o agente. Dessa vez, no entanto, não estamos diante da voz passiva sintética. De novo, a transitividade aqui é importante. Quando o verbo for transitivo e indireto, caso do verbo precisar, verbo intransitivo ou verbo de ligação, ele não irá ao plural, de modo a manter-se no singular. Por essa razão, o verbo precisar se manteve na terceira pessoa do singular. Isso não depende de o substantivo se encontrar no singular, caso de ajudante, ou no plural, caso de ajudantes, já que esses termos não funcionam como sujeito, mas sim como complemento do verbo. Vamos, finalmente, a esses exemplos. 1. Vendem-se casas. 2. Precisa-se de ajudantes. No exemplo 1, já ouvimos, temos uma voz passiva sintética. Uma forma de confirmar isso, além de recorrer à transitividade, é com a tentativa de transformar esse período em uma construção análoga, chamada de voz passiva analítica. Nessa construção, teremos o sujeito seguido de verbo ser mais particípio. Dessa forma, vendem-se casas passaria a casas são vendidas. Se tentarmos o mesmo experimento com o exemplo 2, veremos que ele não funciona. Ou seja, poderíamos tentar transformar precisa-se de ajudantes em de ajudantes são precisados, mas a língua não prevê esse uso. É por essa razão, aliás, que apenas os verbos transitivos diretos ou diretos e indiretos permitem a voz passiva. A presença da preposição pedida pelos verbos transitivos e indiretos gera um impasse no momento da transformação para a voz passiva analítica. Assim, dois caminhos se apresentam como bons caminhos para fazer a correta flexão do verbo na voz passiva sintética: o reconhecimento da transitividade verbal e a possibilidade de conversão para uma estrutura análoga à voz passiva analítica. É isso, até mais!